De Boa Nova de Rádio. Começa agora Desafios e Soluções. Apresentação Mário Mas. Desafios e Soluções. Olá amigos, estamos mais uma vez juntos falando sobre comportamento e espiritualidade e novamente no Facebook ao vivo. Você que está interessado ou que está aí navegando no Face pode entrar na nossa página e acompanhar o programa ao vivo. Bom, hoje, e também o pessoal da Rádio Boa Nova, o pessoal da TV Mundo Maior, né? Estamos todos aqui interconectados. Bom, você sabe que recentemente eu lancei esse livro, Desafios de Mudar, vai aparecer invertido na tela, que é um livro que fala sobre comportamento e espiritualidade na perspectiva do espiritismo e da psicologia. São reflexões em torno do comportamento, a mudança existencial. Todo o lucro desse livro é revertido para a Rádio Boa Nova. Então, você adquirindo ele estará ajudando aqui na manutenção dos equipamentos da Rádio Boa Nova. Você pode entrar no mundomaior.com.br e obter informações sobre o livro Desafios de Mudar. Hoje vamos falar sobre felicidade e infelicidade, tirada do livro Ilumina-te, do Divaldo Pereira Franco, pela benfeitora Joana de Ângeles. Ilumina-te. Um livro muito bacana. E no capítulo 8, a benfeitora vai dizer o seguinte: normalmente considera-se a infelicidade como sendo todo e qualquer acontecimento que contraria o equilíbrio, que distorce o programa elaborado como se fosse o mais importante, que gera embaraço e mal-estar. De alguma forma, aquilo que contraria o que estamos fazendo, realizando, o indivíduo pode categorizar isso como infelicidade, né? Se você pega uma pessoa muito melindrosa, qualquer coisa que você faça vai machucá-la. E aí você pega dois neuróticos, aí os dois não sabem o que aconteceu. Se foi o ofensor que realmente maltratou o outro, ou o outro é muito melindroso, se machuca com qualquer coisa, né? Se você pega uma pessoa mais madura, ela é menos ofendida do que o neurótico. Por quê? Porque a pessoa tem capacidade de elaborar aquilo que ela está escutando. Ela consegue discernir muito bem o teor da comunicação. E não só isso, ela tem defesas pessoais para não se machucar com o que ela está ouvindo dos outros. Isso é algo que nós temos que aprender. A vida social ajuda a gente nessa questão. Agora pensa no seguinte: você sai fora do corpo e vai fazer assistência no umbral com os benfeitores espirituais, para você doar ectoplasma, energia material para socorrê-los. E chega lá, um desses espíritos te provoca. Se você não tiver essa defesa, que é uma autoeducação, você entra na provocação dele e se desequilibra. E não é só isso. Aqui, no mundo físico, o obsessor pode chegar no seu ouvido e começar a falar coisas que você pode se sentir muito para baixo e ficar nesse estado de perturbação. Então, veja, tem aí a questão também da suscetibilidade do ouvinte. Nem sempre o mundo está provocando ou perseguindo o indivíduo. Agora, aquele que se acha vítima, ele acha que o mundo, olha, ele é tão poderoso, né? O mundo está conspirando contra mim. Nossa, é demais. Mas vamos lá. Ocorrências infaustas, infelizes, pobreza, solidão, perda de objetos como de relacionamentos, desencarnação e enfermidades de seres queridos, doenças pessoais, dificuldades para a autorrealização social, são considerados como verdadeiros infortúnios. Verdadeiros infortúnios. Então está aqui: pobreza, solidão, perda de objetos, falta de realização, doenças.
Se a gente pensa do ponto de vista materialista do mundo físico, estas situações poderão ser realmente motivos de sofrimento, porque é como se estas restrições fossem uma antivida, né? Uma antivida, uma oposição à vivência, aos gozos que a vida possa proporcionar. Do ponto de vista espiritual, estas condições podem ser medicamentos para ajudar o indivíduo a melhorar. Deixa eu desligar o ar aqui. Ajudar o indivíduo a melhorar. Por quê? Você pega uma pessoa que está desdenhando da sua saúde, com alguns excessos, aparece a doença e freia aquele comportamento que poderia levar a um desastre maior. Você pega um outro indivíduo que está esbanjando porque está ganhando bem e, por causa disso, esquece os amigos, pisa nos outros e, de repente, se vê demitido. Aquilo pode ser um benefício para ele. Então, você veja que depende da perspectiva, não é? E aí nós temos que ter uma mente aberta para perceber todos esses ângulos dos acontecimentos. Bom, que mais? Compreende-se, porém, a criatura terrestre, o sentido profundo e significativo da reencarnação. Compreender-se, eu não estava pegando... Deixa eu repetir aqui. Compreender-se, porém, a criatura terrestre, o sentido profundo e significativo da reencarnação, e bem diria esses desafios que a todos devem convidar a reflexões positivas. Então, aí já sai daquela visão restrita, limitada, da visão materialista, né? Essa compreensão do sentido profundo do significado existencial já muda tudo. Se nós sabemos o que estamos fazendo aqui no planeta, nós saímos dessa vitimização. Não é? Então, estas ocorrências infaustas, como vai dizer aqui a benfeitora, elas não são então vistas como oposições perturbadoras, mas podem ser vistas como medicamentos que vão curar o indivíduo da doença, da arrogância, da vaidade, etc., dos vícios, né? Então, pegando novamente aqui, compreendendo o sentido, e bem diria esses desafios que a todos devem convidar a reflexões positivas, pois que se transformarão em bênçãos, passado o clímax, não sendo a felicidade, o prazer, a fortuna, o destaque na comunidade, o aplauso e o encantamento pelo acumular de recursos que propiciam comodidade e bem-estar. Não, isso não é a felicidade. Isso pode ocasionar prazer, mas não felicidade. A felicidade está muito mais relacionado com harmonia interna, como evolução, como eu já falei a semana passada, não é? Ora, uma pessoa que está toda atormentada, cheia de memórias doentias, vícios diversos, que está arruinando com o seu corpo, ela vai ser feliz? Não vai. Ela pode ter prazer de tomar a bebida alcoólica que está destruindo o corpo dela, mas não é felicidade. Quando a pessoa começa a evoluir, começa a equacionar as suas questões existenciais, reencarnatórias, ele começa a se harmonizar, começa a ter comportamentos mais sadios, ele começa a desfrutar de outras condições. Lembrei agora de uma coisa. No livro Nosso Lar e no livro Os Mensageiros, André Luiz fala algo muito significativo. Ele fala o seguinte: quando eu comecei a me desligar dos laços de inferioridade, eu comecei a ter uma compreensão maior da vida. O ponto é esse. Laços de inferioridade. No caso dele, esses laços eram o apego que ele tinha com a família que ele deixou aqui ao desencarnar. Ele achava que os seus familiares eram propriedades dele. Propriedades são coisas dele, né? Ele se incomodou quando chegou para visitar os seus familiares e encontrou a sua esposa casada pela segunda vez. Ele pirou,
ele não aceitou, ele questionou, brigou. E isso deixava ele mais retido nas questões materiais. E em determinado momento no livro Nosso Lar, ele vai falar que ele se sentia extenuado de tentar ali ajudar a família, porque ele estava apegado. Então ele fica cheio de fluidos materiais que entorpece. Aí ele começava a lembrar que em Nosso Lar, quando ele conversava, tinha diálogos fraternos com as pessoas, ele se sentia alimentado. Aí eles vão falar do alimento espiritual, que é o amor. As conversas fraternas deixam a pessoa enriquecida. E o que acontece conosco na maioria dos nossos encontros? São conversas falando de doenças, perdas, mortes, sofrimento. Isso deixa a pessoa muito perturbada. Bom, então ele percebeu isso, e à medida que ele aceitou que a família dele tinha que seguir o curso que eles estavam programados, e que ele enxergava agora a sua família como filhos de Deus, ele se desligou desses laços inferiores e começou a ter um grau de compreensão que até então ele não tinha. Aonde eu quero chegar? Talvez nós não consigamos enxergar algumas coisas que são óbvias por causa dos nossos laços de inferioridade. Se estamos encharcados de materialidade, de apegos, de desejos, de posses, de controles, nós vamos ficar perturbados. Então, por exemplo, você fala com um materialista sobre as questões espirituais, ele vai navegar pelo raciocínio, dizendo que isso não existe, que é balela. Ele não tem alcance espiritual. Ele está muito apegado aos conceitos humanos, está muito apegado, ele não consegue, ele não tem instrumento para isso. Não é? Às vezes acontece um acidente, alguma coisa que tira ele dessa centralidade do egão, dos apegos, e aí ele começa a enxergar. Por exemplo, o pessoal que tem experiência de EQM. Você pega a pessoa aí toda cheia de um posicionamento materialista, cheio de si mesmo, tal, das suas convicções que defende com todo rigor, passa por uma doença, pode ter experiência EQM, experiência de quase morte, sai fora do corpo, vê os familiares lá perto do corpo dele, os médicos tentando ressuscitar. Isso deshipnotiza ele daquela visão viciada do seu raciocínio habitual, e aí ele consegue enxergar. Ele dá o Frederico Perls, da Gestalt Terapia, ele fala da experiência do ahá. O indivíduo tem assim uma clareza mental. Por exemplo, diante de um acidente, se você está para ser atropelado, se alguma coisa grave vai acontecer, o indivíduo sai do torpor existencial, ele enxerga por alguns momentos. Agora, você já pensou que bacana se nós conseguirmos enxergar mais vezes? Será que nós precisamos de uma experiência de EQM? Precisamos desencarnar? Por que não praticar esse desapego agora? Desapego, gente, não é essa tolice de você pegar as suas coisas e doar. Não é isso. Então o indivíduo ele faz uma visão assim muito distorcida. Então ele tem 5 calças, ele doa 3. Não é isso. Você pode ter 10 calças e não ser apegados a ela. E você pode ter uma e ser super apegado. Então é praticar esse desapego ao corpo. Muitas pessoas têm o corpo como o seu ser, sem pensar que é um instrumento. Né? A sua família é família universal, você não é dono da sua família. Né? A sua televisão, seu carro, sua casa, se desapegar disso. O indivíduo começa a se desprender desses laços de inferioridade e começa a se ver como um ser universal. Esses nossos medos, inseguranças, perturbações que nos atormentam todos os dias vão sendo superados. Olha, não adianta você... Algumas pessoas às vezes querem melhorar a autoestima se enchendo de presentes. Isso daí pode ser uma mobilização, um motivo,
mas não suficiente. Nós precisamos evoluir para melhorar a nossa condição. Evoluir. Não é trocar de roupa. Não é? Se fosse, aí sim, com razão, o rico, ele seria uma pessoa super feliz, porque ele tem todas as roupas, tem vários carros. Não é isso. O problema é a nossa conquista interna. Aí sim. Deixa eu só avisar aqui que o pessoal que quiser fazer pergunta no WhatsApp, o telefone é o 979664036. Deixa eu deixar aqui no WhatsApp, no intervalo, após o intervalo eu leio. Bom, continuando. Tudo bem aí com a sua felicidade ou infelicidade? Bom, muitos pensam na aquisição da felicidade pessoal infelicitando os outros, com latrocínios cruéis, infâmias, suborno. Lembrando de um caso, o indivíduo, ele se apaixonou pela mulher de uma pessoa. Cantou ela não deu bola. Aí ele mandou uma carta difamatória para o marido, dizendo que a mulher dele traía ele, e mandou uma carta para ela, dizendo a ela que o marido a traía também. Né? O marido não suportou a situação, se suicidou por causa da carta difamatória. Bom, trocando em miúdos, passou o tempo, esse indivíduo desencarna e André Luiz vai encontrá-lo na vida espiritual totalmente desequilibrado. Totalmente. Porque as cartas que ele escrevia começaram a ganhar vida própria na cabeça dele e se apresentava para ele como entidades, não é? Que é o sentimento de culpa. Não é? Então, ele queria a felicidade em cima do sofrimento alheio. Ele desencarnou, entrou num processo obsessivo por aqueles que o acompanhavam, pelas pessoas que foram prejudicadas para ele. Ele fazia isso de mandar cartas para várias pessoas, né? E ficou totalmente pirado de não saber mais o que era pensamento, o que é real, o que é irreal, por conta de querer a felicidade à custa do sofrimento alheio. Esse não é o caminho. A lei de causa e efeito rege o nosso processo evolutivo. Então, aquele indivíduo que se acha super espertão de querer ludibriar os outros, ele pode até estar fazendo, né? Mas ele sabe que ele está fazendo coisas erradas e isso vai pesar na sua consciência. E não tem acordo. Não adianta você querer inventar uma resposta para você mesmo. Por exemplo, mas eu tenho que ser feliz, porque senão quem que vai cuidar da minha felicidade? E às vezes, para eu ser feliz, eu tenho que passar por cima do outro. Isso daí é na sociedade materialista. Como espírita, a gente sabe que a lei de causa e efeito está ali, né? O indivíduo está provocando karmas negativos, débitos, que vão deixá-lo atormentado. Então, que felicidade é essa? Se você carrega dentro da sua cabeça imagens atormentadoras, que felicidade é possível aí? Tem que resgatar. Bom, então, latrocínios cruéis, infâmia, suborno, exploração, desvio de verbas governamentais que poderiam proporcionar a significação das massas, a dignificação das massas, a edificação de hospitais, de escolas, de creches, a criação de organizações de beneficência, de cooperativas, fechando-se em cárceres e penitenciárias, na ilusão de que, sendo poderoso, conseguem anestesiar a consciência. Não consegue, né? A gente vê aí o cenário político, as pessoas, o indivíduo é filmado fazendo coisa errada e ele fala que não fez, né? Olha aonde entra a loucura da pessoa de querer enganar, subestimar todo mundo, né, e negar aquilo que é evidente. E isso em todo o âmbito social. Vai se encontrar várias pessoas fazendo coisas que negam, achando que ninguém está vendo, que todo mundo é bobo e por aí afora, né? À medida que o planeta vai evoluindo, isso vai deixando de ser praticado, porque o indivíduo vai ganhando comportamentos modificados, né? Ele vai ascendendo espiritualmente e deixa de fazer isso. Bom,
Enquanto você reflete em tudo isso, nós vamos ao intervalo e já voltamos para conversar mais, tá bom? Até mais. Agora o pessoal do Facebook continua aqui ligado conosco. Temos que aguardar esses minutos de intervalo. Enquanto isso, eu vou vendo se tem alguma coisa aqui no WhatsApp para responder, se tem alguma pergunta para nós. Então você fica aí ligado, toma o seu café também. Bom, alguém está perguntando aqui por que o aplicativo da TV está fora do ar hoje. É isso, precisa ver com a parte técnica. Oi, tudo bem? Tudo legal? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor por acaso viu o e-mail que a Ana mandou sobre a reunião que vai ter amanhã? Vi. O senhor vai conseguir, será? Não vou conseguir. Não? Não vou. Tá. Só estou confirmando Eu já tinha com vocês que compromisso. estão por aqui hoje, Tá só certo. para certificar. Ok. Obrigada, Obrigado viu? viu? Bom, então você fica acompanhando aqui nos bastidores do programa. Tem várias coisas para nós fazermos, não é? Bom, deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Uma pessoa mandou aqui um amigo espiritual. Uma pessoa manda uma mensagem de um amigo espiritual. No horizonte da Terra haverá um futuro sem guerra. Um tempo em que reinará o amor, tão sublime quanto pregou o Salvador. Finda-se o passado, o qual deve se desprender para tão logo acender um futuro iluminado. Um amigo espiritual. Escrito em 7/2/2017. Isso daqui é só para o pessoal do Facebook. Eu não vou ler durante o programa. Depois tem uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Sim, uma pessoa está perguntando no programa de segunda-feira que terminou o livro Desafios de Mudar, que eu falo de obsessão. E agora nós vamos adotar o livro Os Mensageiros. Você já leu os livros de André Luiz? Olha, se você não leu, a sugestão é ler todos, porque eles são simplesmente extraordinários. Eu lembro de uma colocação do Hernani Guimarães Andrade, que ele foi um parapsicólogo espírita, reconhecido pelo seu trabalho científico em todo o planeta. Ele diz o seguinte: na atualidade, isso foi escrito no século passado, na atualidade, os livros de André Luiz são os livros mais revolucionários do planeta. Para você ter ideia das informações que André Luiz traz da vida espiritual, né? É uma preparação para conhecer a vida espiritual. Um outro filósofo chamado... puxa vida, agora vai me faltar. Esse filósofo, quando ele desencarnou na vida espiritual, ele escrevia livros aqui falando de espiritualidade. Puxa vida, eu quero lembrar o nome, não veio. Bom, ele escrevia livros sobre espiritualidade. Quando ele chegou na vida espiritual, para ele se adaptar à cidade espiritual, que ele não acreditava que tinha, ele teve que ler os livros de André Luiz. Bom, agora vamos voltar ao vivo. Muito bem, estamos de volta aqui falando hoje sobre felicidade e infelicidade. Deixa eu ver alguma coisa aqui do WhatsApp, se tem alguma coisa que dá para nós lermos. Vamos lá, pegando aqui a mensagem. Eu tenho aqui uma pessoa que diz: bom dia, Mário, sou Eliane. No programa de segunda-feira, terminamos o livro Desafios de Mudar. Qual livro vamos estudar? Será o livro Os Mensageiros. Aliás, eu gravei o programa agora há pouco, e na segunda-feira, às 22 horas, nós vamos falar sobre a queda de Otávio. Uma pessoa que se preparou 30 anos para reencarnar e chegou aqui e faliu. O que você acha disso? Então veja o programa de segunda-feira, às 22 horas. Obrigado, viu? A nossa ouvinte aqui, Eliane. Obrigado aqui a sua lembrança do programa. Bom dia, meu nome é Yasmin e eu gostaria de saber, deixa eu ver aqui, de saber por que tem pessoas que não são parentes e se parecem.
Olha, é interessante. Aliás, você pode pegar um casal, né, marido e mulher, que podem se parecer bastante. Aí são as energias, o padrão de energia da pessoa vai refletir no perispírito, não é? Essa identificação que um tem com o outro, a imagem mental que cada um carrega do outro internamente, pode provocar essas mudanças. Vamos ver aqui outra colocação. Uma pessoa mandou uma imagem não dá para nós vermos, agradeço a sua sensibilidade. Como faço para assistir o programa do Dr. Mário no Facebook? Olha, você entra no Facebook da Rádio Boa Nova, do lado direito tem o F da fanpage. Clica lá que você vai se conectar com o programa, ok? Bom, então, continuando aqui os nossos estudos. Condutas de tal natureza estimulam a corrupção da sociedade. Aquilo que eu estava falando, dos desvios que o indivíduo pratica, né? Mais adiante diz a benfeitora: bendito então o sofrimento bem compreendido e aceito, porque ele contribui para a libertação real do espírito de todos os engodos que o mantém na retaguarda do progresso. Olha, gente, se Deus é onisciente, se Deus é a bondade suprema, nada que promana, nada que vem de Deus é ruim, é bom, né? Então, se aparece a doença, o sofrimento, é que tem um motivo, né? Tem a doença que o indivíduo provoca desnecessariamente. Então, o indivíduo começa a fumar desesperadamente 3 maços de cigarro, tem um problema pulmonar, é ele que provocou, não é karma nenhum, ele que provocou, né? Agora, isso pode danificar o pulmão dele e na próxima existência ele já nascer com o pulmão danificado, com o pulmão doente, por causa dos erros do passado, né? Então ele vai expiar os erros que ele cometeu. Então é uma opção do indivíduo. Por exemplo, uma pessoa está no hospital, em coma ou num processo muito grave, sofrendo, os familiares ficam inconformados, acham que Deus não é justo, que ele não deveria sofrer aquilo, e os benfeitores vão informar que aquela situação está burilando o indivíduo, o espírito, ele está se desfazendo de camadas grossas de ignorância, de maldade, de orgulho, né? Tudo aquilo está limpando o indivíduo. Quando ele sai do corpo, ele sai mais leve, em condições de se adaptar à vida espiritual. Diferente daquele que chega lá cheio de si, né? Ignorante, arrogante, aqueles que não escutam ninguém, que as coisas têm que ser do jeito deles, vão sofrer porque eles vão encontrar pessoas piores do que ele. Imagina pior, é pior mesmo. Não pense que você já viu o pior, né? Não pense que você já viu o pior, só para ter uma ideia, né? Então essas pessoas arrogantes, elas se acham, né? Ninguém toca elas, elas são inalcançáveis. Isso é balela, isso é blá, 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 blá. Porque a hora que a pessoa sai dessa condição, mexe numa série de coisas, valores, memórias, experiências, né? Agora, olha só, tudo isso para nos despertar, para melhorar. E não precisa ter esse processo. Ora, à medida que nós tomamos contato com o Espiritismo, como as várias filosofias do mundo, religiões, sempre trazendo mensagens de esperança, de uma vida nova, todas as pessoas têm acesso a essas informações para melhorar as suas vidas. Será que nós não podemos fazer isso? E nós podemos nos sentir como pessoas difíceis? Sim, nós temos as nossas dificuldades, não é? E por que a gente não vai trabalhando essas dificuldades, né? Se você percebe que é uma pessoa muito intolerante para um grupo de situações ou de pessoas, por que você não aprende a ser mais tolerante, não é? Se você nota que não é muito dado à leitura, a fazer estudos que venham te ajudar, por que você não se esforça um pouquinho mais para conseguir fazer esses estudos, né? Então, nós podemos melhorar.
Como diz o Allan Kardec, ele fala no livro A Gênese, nós sabemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. E que a nossa vida presente é o resultado das realizações anteriores. E a vida futura é a continuação de hoje. Então, você conquistando valores hoje legais aí na sua personalidade, se tornando uma pessoa mais bacana, uma pessoa mais sociável, amistosa, você já está progredindo, já está melhorando. Bom, felicidade, em consequência, constitui a aquisição da consciência em paz, que deflui dos pensamentos retos, das verbalizações corretas e das ações dignificadoras. Olha que bacana. Então, aqui não se promete uma felicidade comprada em lojas de departamento. Né? Não é comprando um perfume importado, um carro importado, fazendo uma viagem para a Europa, tirando a barriga, pintando o cabelo de preto. Não é isso. Paz interior. Olha só, vamos pegar aquela coisa do nosso cotidiano. Você já passou a noite em claro? É horrível, né? É. Olha, esta semana aqui, num desses dias, eu fui dormir depois das 4 horas da manhã. E eu tinha alguém no meu quarto, né? Tinha alguém no meu quarto, eu escutei andar, desencarnado eu estou falando, eu escutei andar, né? Às vezes fazia barulho na porta, minha esposa estava dormindo, e eu escutei alguém andar, e eu senti aquela perturbação, a mente agitada, um estado negativo, não é? Eu fiz prece, fiz pensamentos positivos, aos poucos foi mudando esse clima. Mas eu senti esse mal-estar, essa perseguição. É horrível você ficar com a mente, com as ideias, com as emoções alteradas, aquele pensamento persistente da negatividade, do pessimismo. Esse é o estado que o espírito está, imagina. E a gente sente isso. Como é bom ter paz. E mesmo no cotidiano, quantas vezes a gente se pega atormentado com algumas ideias, aqueles pensamentos doentios, perturbadores, angustiantes. Só quando a gente passa por isso é que a gente vai dar importância a estar tranquilamente diante da vida, a estar em paz, a ter pensamentos claros. Então está aqui, olha, a proposta da Joana de Ângeles. Deflui a felicidade dos pensamentos retos, das verbalizações corretas e das ações dignificadoras, da consciência em paz, sem lembranças de provocações que nós fizemos, sem lembranças dos outros nos provocando, né? A verbalização. Então alguém te pergunta uma coisa, onde está tal coisa? Está ali. E a pessoa pergunta, não entendi, e você grita. Não, isso não é legal. Você também se atormenta. Repete com calma. O André Luiz vai falar isso no livro Sinal Verde. Então repete, está ali. Não precisa gritar. Tem gente que já grita, você não me escuta, você não já faz um estardalhaço desnecessário, desequilibrante, né? Ela fala da verbalização correta e das ações dignificantes. É um trabalho que nós temos que fazer. Ora, quando nós estamos internamente bem, com lembranças boas, com relações legais, nós nos sentimos melhores. Né? Vamos ver se tem mais pergunta aqui no WhatsApp. Como faço para assistir o programa? Aqui já foi respondido essa pergunta. Depois, Anita. Bom dia, Mário. Notei que sou uma pessoa melindrosa. O que posso fazer para não deixar que isso influencie os relacionamentos com as pessoas? Obrigada. Olha, Anita, é você ir se trabalhando, né? Por exemplo, alguém fala alguma coisa, você se machuca, você falar com você mesma, espera aí, isso daí não é motivo para me machucar. Espera aí, isso não é tão ofensivo. Né? Então, você vai conversando consigo mesma dos comportamentos que você tem.
e vai se fortalecendo, né? Veja se tem algum conflito no qual você se sinta diferente dos outros, se sente inferior, e vai trabalhando isso. Porque você pode se convencer que todo mundo quer te machucar. De repente, não. Escuta aquilo que o outro está falando com racionalidade, não com emoção. Racionalidade. Por exemplo, a pessoa chega e fala: ah, você é uma pessoa muito grossa. Então, eu vou escutar, espera aí. Eu sei que eu não sou grosso. É a pessoa que está perturbada. Não vou me machucar com isso. Agora, outras vezes pode ser verdade. Ah, você hoje está muito estúpido. Realmente, nossa, hoje eu estou muito estúpido. Legal, obrigado pela informação. Mas olha só, eu não preciso me bater, me machucar, porque eu tenho um defeito. Eu tenho que me modificar. Então tem gente que quando é descoberta com um defeito, nossa, ela se martiriza, faz um show, chora. E qual o problema? Você foi criado simples e ignorante. Não é? Nós estamos progredindo, nós temos defeitos ainda. E vamos trabalhando, numa boa. Você não precisa ficar se autoflagelando, que isso daí não melhora nada. É se conscientizar. Ora, se eu sei que eu sou egoísta, o que eu vou fazer? Ah, eu vou me afastar do mundo, ninguém gosta de mim, eu sou egoísta. Não, eu sou egoísta, eu tenho que trabalhar para deixar de ser egoísta. Eu vou começar a fazer o bem, não é? Para desenvolver o altruísmo. Ok? Bom, então é muito bacana essa colocação aqui da benfeitora, não é? Nenhuma exigência extraordinária. Você veja, não precisa fazer autoflagelação, não precisa fazer meditações prolongadas, o indivíduo se retirar da sociedade. Não, o Espiritismo propõe ação diante da vida. A Terra ainda não alcançou o nível do paraíso, de um lugar aperfeiçoado. Não existe paraíso, ok? Desse modo, é uma escola formosa que hospeda aprendizes que passam pelas experiências iniciais da autoiluminação. Todas essas experiências estão nos ajudando na autoiluminação. Não são de bobeira, não são experiências desnecessárias, que acontecem sem motivo nenhum. Não, elas estão ajudando a nossa autoiluminação. Olha só, para nós nos tornarmos pessoas melhores. São experiências que vão enriquecendo a personalidade, que somos nós. Que mais? O sofrimento, assim, é mestre silencioso que ensina a conquista dos valores transcendentes, que produzem harmonia, auxiliando na conquista dos altos cimos. Então, é esse mestre que está trabalhando o indivíduo, né? E nós temos que ter mais discernimento quando a gente se depara com a doença pessoal e do outro, sem problematizar a situação. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Eu gostaria de saber por que tem vezes que eu não consigo dormir. Fica algo me perturbando, eu escuto como se fosse alguém que anda na sala e depois vai para a porta do meu quarto e eu não consigo dormir. Minha mãe fala que é o fantasma do pé de chinelo. É o fantasma do pé de chinelo. Olha, não sei se ele é pé de chinelo, mas pode ser um desencarnado que queira te atormentar. Então, o que você tem que fazer? Antes de dormir, faça uma prece. Imagina que luzes encham toda a sua casa, o seu quarto, a sua cama, né? É bom você também passar por uma entrevista no centro espírita, falar o que está acontecendo. Vai ser indicado para você um tratamento espiritual, né? Para afastar esse espírito. No centro espírita eles vão te dar orientações mais precisas do que você precisa fazer, ok? E isso acontece, mais do que imagina. Então você pega uma pessoa que não conhece a questão da influência espiritual, ela pode ter insônia e é provocada por desencarnados que ficam lá atormentando a pessoa. Olha, invariavelmente, quando nós acordamos cansados, perturbados, alguma coisa espiritual aconteceu à noite, né? A gente pode ter saído fora do corpo e ser perseguido por algum espírito, ter ido a alguma região inferior,
né? O espírito pode estar andando dentro da nossa casa, cheio das suas energias doentias, perturbando, deixando todo o ambiente cheio de impregnado de energias perturbadoras. Isso acontece mais do que nós imaginamos. Então, o tratamento espiritual, os bons pensamentos, vão fazendo que isso seja superado. Mas é uma reflexão, né? Nós interagimos com a sociedade extrafísica, com o mundo espiritual constantemente. Nós atraímos desencarnados ou afastamos dependendo da sintonia, do nosso estado interior. Se você é uma pessoa que reclama o tempo todo na sua casa, fica xingando, você pode atrair espíritos que gostem disso, né? E vai ser uma companhia desagradável na sua casa, persona não grata. Agora, você pode atrair pessoas legais, pessoas interessadas no progresso, pessoas interessadas no crescimento pessoal, que quando vão visitar a sua casa, espíritos simpáticos ao progresso, eles vão deixar energias boas, onde todos vão se sentir bem, alegres, esperançosos. Tudo isso depende do nosso comportamento. Bom, gente, o programa está chegando ao fim, faltam 2 minutos para terminar. O livro estudado foi de Joana de Ângeles, Ilumina-te, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco. Já falei do livro Desafios de Mudar. Todo o lucro dele é revertido para a Rádio Boa Nova. Entre em contato com amundomaior.com para obter informações. Na segunda-feira eu tenho um programa às 22 horas, falando de obsessão espiritual. E você pode acessar os vários programas aqui da rádio, nos programas gravados lá no site da rádio, ok? Muito obrigado, tenha uma boníssima semana, faça ela ser super legal, aprenda o espiritismo, estude, faça cursos, trabalhe, faça o bem, que assim você está melhorando a sua evolução, a sua condição existencial. E a vida começa a ter sentido, ter significado, você gostará de viver para crescer cada vez mais. Muito obrigado, boa semana a todos. Você ouviu Desafios e Soluções. Você gostou deste programa? Se você é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode fazer um download e ouvi-lo quando e onde quiser. Se você não faz parte do Clube Amigos da Boa Nova, fique sócio 0800